E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui novamente ao meu canal Pobre e Rico. Então, hoje eu vou comentar um pouquinho para vocês a experiência que eu tô tendo em fundo imobiliário. E conforme, se eu não me engano, parece que teve uma pessoa que me perguntou lá nas mensagens dos vídeos para falar um pouquinho mais sobre o fundo imobiliário. Fundo imobiliário, pessoal, dá para você se aposentar, ter uma aposentadoria com fundo imobiliário? Sim, tem como também você ter fundo imobiliário como uma forma de aposentadoria. Mas eu vou investir só em fundo imobiliário? Não, né? Então eu tenho uma carteira diversificada, né? Diversos tipos de investimentos, também com os fundos imobiliários. Então o que geralmente acontece? Né? Eu posso ter uma carteira diversificada em fundo imobiliário, recebendo dividendos todos os meses, tá? Então todos os meses cai dividendo lá na minha conta. Quanto eu posso investir com fundo imobiliário? Fundo imobiliário, pessoal, você pode investir com um valor, pelo menos já com R$ 9, R$ 10, você já consegue tranquilamente investir em fundo imobiliário, que são os fundos de base 10, né? Que estão próximo aí a R$ 10. Tem os fundos imobiliários de base 100, que são aqueles fundo imobiliário que ele tem o valor de 90, R$ 80, R$ 100, muito mais de R$ 100. Então, esses fundos imobiliários são chamados de base 100. O que geralmente você consegue identificar lá no fundo imobiliário? Você vai ter os dividendos, né? Todos os meses caem na sua conta, né? Então, lembrando que são isentos de imposto de renda, tá? O que geralmente acontece nos fundos imobiliários, né? Desde quando você escolha bons fundos imobiliários, né? Tem uma gestora, né? Para fazer todo o gerenciamento desses fundos, né? Então tem uma gestora de confiança, né? Que faz todo esse processo de gerenciamento. Então todos os meses vai cair lá na sua conta, né? Os proventos tem determinada data, né? De cada mês que vai cair esses proventos na sua conta, né? Lá do seu banco digital, na sua corretora, enfim. Qual é o tipo de corretora lá que você investe, tá? Você faz o investimento. Geralmente, tá, pessoal, os fundos imobiliários, né? Você consegue fazer uma boa diversificação recebendo esse valor todo mês, e aí, no decorrer do tempo que você vai investindo o fundo, tá? Você vai fazendo com que a chamada bola de neve ela gire cada vez mais rápido e fique cada vez mais rápido. Às vezes, dependendo da quantidade de valor de cota que você comprar, com um único pagamento em um determinado mês, você já tem tantas cotas que você já tem de um determinado fundo imobiliário que o dividendo que você receber dessas cotas que você tem do determinado fundo, já é um valor que você já consegue comprar uma cota desse fundo imobiliário sem precisar você colocar o seu dinheiro, tá? Ou seja, com o próprio dividendo que você recebeu pela quantidade de cotas que você já tem de um determinado fundo imobiliário, você já consegue comprar já mais uma cota desse fundo imobiliário. Quando você começar a perceber isso, que você já começa um determinado montante, um valor que você já tem investido num determinado fundo imobiliário, que você recebe esse valor, que você consegue já esse valor do dividendo, você já compra uma cota, é o chamado início da chamada bola de neve, tá? Então, você faz com que quanto mais cota você estiver comprando, maior valor no próximo mês você vai ter recebendo aí do dividendo. Pessoal, quando a gente fala de investimento, independente qual seja as formas de investimento, o que você sempre tem que pensar de longo prazo, tá, gente? Juscelio, você comentou que você já chegou num determinado valor investido. É fácil? É fácil chegar nesse valor? Não, pessoal.
vou falar para vocês que, para mim, na minha posição, quando eu coloquei o foco na minha cabeça, né, de chegar a um determinado valor em determinado tempo, eu coloquei como uma meta, daqui a menos de 3 anos eu quero chegar a determinado valor investido. Então, eu coloquei isso como meta. Qual é o segredo? Tá? Qual é o segredo? É você poupar, né? Fazer um simulado, né? O que você tem de gasto, você cortar os seus gastos. O segredo primordial também é você aumentar mais seu money, né? Você trazer dinheiro, mais dinheiro novo, né? Quanto mais você trabalhar, fazer uma hora extra no seu trabalho, começa a focar mais a fazer mais renda extra. Então você vai conseguir identificar que vai entrando mais dinheiro. Ao invés de você começar a gastar mais, o que você tem o costume de fazer então agora, né? É aplicar, aportar, é fazer os investimentos com esse dinheiro. Porque esse dinheiro ele vai começar o quê? Trabalhar para você, tá? Então, é fácil, né? Eu assisto alguns vídeos, né? Que eu acho interessante a fala de um professor de finanças, bem interessante, né? E ele fala, tipo assim, 1 milhão é fácil você chegar a 1 milhão de reais? Não, fácil não é, mas também não é impossível, né? Fácil não é, mas não é impossível. Basta você querer. Vai demorar? É demorado? É demorado. Mas você vai chegar um dia? Você vai chegar um dia. Mas você tem que perseverar, né? Então, quando você foca em algo, realmente, lá na frente você vai conseguir almejar, né? Você almeja esse foco e lá na frente, um determinado tempo, você vai conseguir identificar. Eu posso falar que, tipo assim, daqui a 5 anos eu vou chegar a 1 milhão de reais? Não, porque na minha cabeça, tá pessoal, a nossa mente ela trabalha numa condição, quando a gente fala de foco, né? Você tem que colocar uma meta, que é uma meta que é plausível, é uma meta que você tem uma grande chance de você chegar. Se eu colocar, por exemplo, eu consigo atingir de investimento nesse ano até dezembro de 2026. Eu tenho uma meta de chegar em 50 mil reais investido. Dependendo do meu posicionamento, e se eu colocar como foco principal essa meta, sim, possa, né, o risco é muito grande, sim, de eu conseguir chegar nessa meta, né? Então, é tangível essa meta. Então, você vai conseguir identificar que você vai ter um pouco mais de estímulo, né? Mas, claro, né, gente, né? Você sempre tem que colocar essa meta, mas priorizar sempre o quê? Que você vai fazer, né? Você vai controlar aí os seus gastos, você vai ter que fazer toda um labarismo, né? Então, para você evitar o risco de você gastar em demasia, controlar os seus gastos e principalmente, né, focar em trazer mais dinheiro, né? Fazer mais renda extra. Então, possivelmente você vai conseguir chegar nessa meta. Então, a minha experiência que eu estou tendo nos investimentos, tá? Determinado valor é demorado? É demorado, mas dependendo do valor que você quer chegar. Então, é sempre interessante que no início dos investimentos você coloca pequena meta, porque se você colocar assim, eu vou começar a investir mesmo sendo com pouco, porque primeiro, tá, gente, você tem que iniciar o hábito. Você começar a iniciar mesmo com pouco, você vai tendo o hábito aos poucos, né? O hábito ele vai se incorporar aos poucos na sua vida. Então você vai conseguir identificar que você vai estar colocando, né? Priorizando sempre uma determinada meta que você almejou, que você colocou lá na sua mente, que você vai jogar essa meta e você vai correr atrás dela. Então, geralmente quando a gente coloca essa meta por via de prova, né? Daqui até o final do ano eu quero ter 1.000 reais investidos. Então, possivelmente você tem uma possibilidade muito grande de você chegar aí nessa meta dos 1.000 reais investidos. Olha, legal, atingir 1.000 reais investido. Agora, possivelmente eu vou jogar
Ó, eu quero daqui próximo determinada data, mês tal, eu quero chegar a 5K investido, 10 mil reais investidos. Então, na medida que você atingir essas pequenas metas, e lembrando, tá, gente? Isso é dados de número, tá? Não tem como você negar. Determinado valor, quando você chega a uma determinada meta, principalmente quando você atinge principalmente os 10 mil reais, geralmente você consegue identificar que esses 10 mil reais daí para cima, parece que o dinheiro ele começa a minar, ele começa, sei lá, ele começa a se procriar sozinho, né? É bem assim interessante. É tanto que a regra crucial que todo mundo fala, todos os investidores falam, né, os investidores mais assíduos no mercado, é você fazer de tudo, demora você chegar nesse valor, mas você fazer de tudo para você chegar nos 100 mil reais investidos. Porque depois, quando você chega nos 100 mil reais investidos, o dinheiro ele começa a girar mais rápido, ele começa girar uma bola de neve muito mais rápido, é mais poderosa, digamos assim. Então, sempre o que for interessante você priorizar como pequenas metas é bem interessante. O melhor de tudo, tá, gente? Quando você começar a iniciar os investimentos, inicie com pouco mesmo, com mínimo de quantidade de valor que você puder. Aos poucos você vai aumentando seus aportes, tá? Então, esse é o segredo. Você sempre fazer o máximo de possivelmente de renda extra que você puder fazer, né? E melhorar um pouco mais, né? Ganhar uma faixa salarial, né? Você aumentar um pouquinho mais o seu salário lá no seu trabalho. Aí você pega esse valor, porque na medida quando a gente tem uma nomeado ou quando você recebeu uma bonificação, a gente tem uma tendência muito comum, né? As pessoas que infelizmente não têm essa visão a longo prazo, é de fazer com que esse dinheiro, infelizmente, a pessoa ela tem aquele poder de querer logo dar fim a esse dinheiro, gastar esse dinheiro. E na realidade a gente não pode pensar dessa forma. A gente sempre tem que almejar a longo prazo, tá? Para aí você ter uma melhora da sua qualidade de vida no futuro, tá bom? Então, é só explanar um pouquinho para vocês, né? Um pouquinho assim a minha experiência que eu estou tendo com os investimentos, que realmente é transformador. E possivelmente eu vou tentar fazer uma nova meta, priorizar uma nova meta até o final do ano, se eu consigo atingir essa nova meta. E aí eu vou explanando aqui para vocês, tá bom? Então, uma boa noite a todos, até o próximo vídeo.